Considere as disposições da lei e assinale a alternativa correta. Vamos lá. A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação pela autoridade competente. Dalma, não lembro. Mas tu lembra da tua aula de atos? Tá vendo o quanto que eu falo? Essa bosta dessa lei, ela não é a lei do processo só, ela é a lei do ato também. Lá na lei de atos, quando você estudou atos, você aprendeu o artigo 13. Você aprende que, assim, segundo a lei 9784, existem alguns atos que não podem ser delegados. De regra, o ato administrativo é delegável. Para quem não lembra, o que é delegação? Eu, agente público, tenho uma competência para realizar tal ato. Você, agente público também, subordinado a mim ou lateralmente, né, você está na mesma posição que eu, não pode ser superior que não existe, você vai lidar com uma situação em que eu quero transferir para você a minha competência temporariamente, porque você não tem competência, eu tenho. Tá? Então, isso é delegação, quando você transfere ali temporariamente uma competência específica para alguém. De regra, a competência administrativa é delegável. Porém, existem 3 situações que são indelegáveis. Atos de caráter exclusivo. E o nome diz tudo, cara. Se é exclusivo, não dá para delegar. Né? Eu costumo brincar que é o seguinte, ó, é vogal com vogal, parceiro. Se é exclusivo, é indelegável. Se é exclusivo, é indelegável. Se fosse consoante, privativo seria delegável. Mas como é exclusivo, é indelegável. Segunda coisa, ato de caráter normativo, que decorre lá do poder regulamentar e do poder normativo. Não posso delegar. Editar decreto, resolução, portaria, não posso. E julgamento de recurso administrativo. Vamos voltar para a questão? Olha o que ele fala. A decisão de recurso administrativo pode ser delegada. Não, não pode. Se ele falasse a decisão de processo administrativo, poderia. O que não pode é do recurso. Uma vez impetrado o recurso, você não pode delegar para ninguém. Pô, Yuri, nem me fala, cara. Olha, se eu que vivo disso, às vezes eu me embolo com prazo, pô, cara, eu acho uma sacanagem cobrar prazo do candidato de concurso público assim, porque, porra, é muito prazo, irmão. Você acha que advogado sabe os prazos todos de cabeça? É ruim, hein? Conheço meu povo. Ó, então, letra A não, porque essa decisão de recurso administrativo, ela é indelegável. Letra B. A autenticação de documentos exigidos em cópia só terá validade se realizada em cartório. Lembra que a gente falou na aula de ontem? Cara, não. O reconhecimento de firma, né, a autenticação de documentos, ela só é realmente necessária se você tiver dúvida de autenticidade ou de qualquer outra coisa. A própria pessoa, ela pode autenticar o documento dentro da administração pública. O advogado que você constituir, ele pode mesmo, por conta própria, fazer essa autenticidade, tá? Então, assim, o próprio agente público pode dar autenticidade a documentos. Somente se ele tiver dúvida da autenticidade, aí sim ele vai exigir que seja feito lá no cartório o reconhecimento de firma. Então, assim, não. A autenticidade de documentos também pode acontecer, também vai ter validade se for feita pelo próprio agente público. Não tem problema nenhum, tá? Caso eu delegue algo para alguém, essa pessoa fizer alguma improbidade, eu respondo também. Ó, o que a lei fala? A lei fala que, uma vez delegada uma competência, o agente delegado, porque quando você transfere, você é o delegante, quem recebe é o delegado. O agente delegado, ele passa a ser responsável pela competência. Então, assim, num primeiro momento, se você transferiu para alguém e o cara cometeu improbidade, você não tem culpa. Agora, se eu investigar e perceber que você delegou para ele cometer improbidade, aí você vai estar junto na treta. Mas a própria lei 984 fala isso. Quando você delega, o cara não tinha competência, mas ele se torna responsável. Então, tudo que acontecer decorrente daquele momento, ele responde primeiro. Eu só vou responder se for comprovado que eu estava metido na maracutaia. Beleza? Letra C. A produção de provas no processo cabe exclusivamente ao interessado. Lembra do princípio da verdade real ou princípio da verdade material? Eu mostrei um monte de dispositivo ontem que prova esse princípio. E um dos dispositivos foi o quê? A própria comissão processante, ela pode produzir de ofício provas, porque a gente busca a verdade. Então, quando ele vem com esse papo de, deixa eu colocar a produção de provas cabe exclusivamente ao cacete. Ela pode ser produzida de ofício pela própria administração pública. É aquela velha história, né? Cada vez que você pensa em exclusivo, você já pensa que está errado. É isso aí, Alexandre. Cada um responde pelos seus atos, competente ou não, né? A desistência do processo pelo interessado enseja arquivamento obrigatório.
Galera, o que a gente falou? Mais uma vez, ó, impulso oficial. Eu também te mostrei diversos artigos ontem que provam a oficialidade. E ele te disse o seguinte, olha, se você tem um procedimento administrativo e a pessoa desistiu, de regra, isso não é problema. A administração tem que dar sequência. Ela só não vai prosseguir com o processo se ela identificar que não há interesse público nisso. Agora, percebeu que tem interesse público, é importante manter esse processo funcionando? Ah, mas você tem a certeza que vai rolar. Então, o cara falar que necessariamente, obrigatoriamente arquivamento, isso é só no processo judicial. Procedimento administrativo não tem isso, não. Então, provavelmente, a resposta é a letra E, né? Até porque só sobrou ela. Vamos ver se eu não errei a questão, né? Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, esse ponto é importante, poderão ser convalidados pela própria administração. Princípio da instrumentalidade das formas. Perfeito. Se a convalidação do ato não causar prejuízo para ninguém, eu prefiro, porra, já que o vício é sanável. O nome já diz, o defeito é sanável. Quando você estuda atos, você aprende quais são os defeitos que são sanáveis, né? Vício de competência, salvo quando exclusiva, vício de forma, salvo quando obrigatória. Então, dos 5 elementos do ato, 2 têm vícios sanáveis, competência e forma. Tá? Então, acertamos. Opa, né? Como diria a Carla Pérez, letra E de helicóptero, né? Número 3 aí. Belezinha?